Boa tarde, primeira série. Vamos a mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos estudar progressão aritmética. Observem: janeiro, fevereiro, março, dezembro, 30, 32, 34, 36, 56, 58, 60. Quando determinados elementos de um conjunto são dispostos em certa ordem, seguindo um padrão, dizemos que esses elementos formam uma sequência ou uma sucessão. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sequências. Na linguagem do dia a dia, o termo sequência significa uma sucessão de coisas em uma ordem determinada, cronológica, de tamanho ou lógica. Exemplo, dias da semana, meses do ano, figuras semelhantes. Em matemática, sequência é usada para denotar uma sucessão de números cuja ordem é determinada por uma lei ou função, cujo domínio é o conjunto de números naturais. Exemplo, conjunto dos números pares, dos múltiplos de 7 e assim sucessivamente. Representação. Para se representar uma sequência, colocam-se os membros entre parênteses, separados por vírgula. Quando há números decimais na sequência, usa-se o ponto e vírgula. Aí nós temos a representação de uma sequência, A1, A2, A3, A4, AN. Observe que esses numerais que acompanham a letrinha A, eles são chamados de índice, e eles têm que ficar pequenininho aqui do lado da letrinha A. Então, aqui foi por conta da formatação do computador, mas ele fica A1 e esse 1 bem pequenininho, que é que a gente chama de índice. O 2 também bem pequenininho aqui, tá certo? Em geral, representamos os termos da sequência por uma letra e um índice que indicam a posição ou ordem do termo. A1, A2, A3. Observe, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Observe que o número 1, ele fica bem pequenininho aqui, ó, acompanhando, tá vendo? 2, o 3. As sequências numéricas, elas podem ser finitas ou infinitas. A sequência dos 4 primeiros números naturais múltiplos de 5, então, 0, 5, 10 e 15, sendo que 0 é A1, que é o primeiro elemento, 5, A2, que é o segundo elemento, 10, A3, que é o terceiro elemento, e 15, A4, que é o quarto elemento. A sequência dos números de dias dos 12 meses de um ano bissexto são 31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31. Então, essa sequência aqui, ela é de janeiro a dezembro. Observe que começa com A1 e termina com A12. Então, são dois exemplos de sequências finitas. Infinita. A sequência dos números naturais ímpares. A gente não consegue delimitar todos os números naturais que existem, né? Então, aqui eu tenho representando o numeral 1 representando A1, o numeral 11 representando A6, né? E o AN vai representando quem? Os elementos que estão lá na frente, que estão tendendo para o infinito. A sequência dos números quadrados perfeitos. Então, 1, 4, 9, 16, 25, 30, 36 e assim sucessivamente. Então, são exemplos de sequências infinitas. Lei de formação, recorrência e termo geral. A fórmula que define a sequência de Fibonacci é chamada de lei de formação. Toda sequência numérica apresenta uma lei de formação. Ela pode ser de dois tipos, termo geral ou recorrência. Termo geral. Nesse caso, a sequência é definida por uma fórmula que dá o valor de cada termo em função de sua posição na sequência. Essa fórmula ela é denominada de termo geral da sequência. Exemplo, os 3 primeiros termos da sequência definida pelo termo geral, AN igual a 3N menos 2. Então,
AN, eu quero representar o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento é quem? A1. Então, onde tiver N, eu vou colocar 1. Então, 3 vezes 1 3. 3 menos 2, 1. 3 vezes 2, 6. Menos 2, 4. Ó, representando o segundo elemento. 3 vezes 3, 9. Menos 2, 7. Representando o terceiro elemento. Então, essa sequência vai ser quem? 1, 4 e 7. Recorrência. Uma sequência ela pode ser definida atribuindo-se um valor a um de seus termos, geralmente o primeiro, indicando uma fórmula que permite calcular cada termo, conhecendo o valor do termo anterior da sequência. Nesse caso, dizemos que a sequência está definida por recorrência. Escrever os 4 primeiros termos da sequência definida por A1 vai ser igual a quem? A1 igual a 5, que é o primeiro elemento. Então, A vai ser N mais 1, que vai ser igual a quem? A N mais 2. Então, substituindo aí, eu vou ter o quê? A1 mais 2, quem é A1? A1 vai ser 5. Então, 5 mais 2 vai ser quem? 7. Aí, vou achar o segundo elemento, A2. Quem é A2? Então, vou pegar aqui o valor de A1 e vou somar aqui. Então, 7 mais 2, 9. E assim sucessivamente. Eu tenho 9, vou somar com 2, 11. Então, eu vou ter uma sequência 5, 7, 9, 11. Sequência definida pelo termo geral. Cada termo é calculado em função de sua posição na sequência. Os 3 primeiros termos da sequência do termo geral é AN igual a N mais 7. Vai ser quem? A1. Então, se eu tenho N mais 7, então, A1 vai ser quem? 1 mais 7, vai ser 8. Quem é que vai ser A2? Vai ser 2 mais 7, que vai ser 9. Quem é que vai ser A3? É que seria A3, viu, gente? A3 seria 3 mais 7, 10. Assim, a sequência que tem como termo geral AN igual a N mais 7 vai ser quem? 8, 9 e 10 e assim sucessivamente. Progressão aritmética, que é o que a gente chama de PA. É a sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, todos são obtidos somando uma constante, que é o que a gente chama de razão. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30 é uma PA de razão igual a 5. 12, 9, 6, 3, 0, menos 3 é uma PA de razão igual a menos 3. 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. É uma PA de razão igual a 0. Então, observe. Se eu pegar o último número e for subtraindo do anterior, eu vou ter 30 menos 25 vai dar 5. 25 menos 20 vai dar 5. 20 menos 15 vai dar 5. 15 menos 10 vai dar 5. 10 menos 5 vai dar 5. Então, efetuando a subtração do último número até chegar no primeiro, observe que o resultado sempre foi o mesmo, que foi quanto? 5. Então, a razão dessa progressão é igual a 5. Ô, professora, se nesse intervalo a senhora fizesse uma subtração e desse um valor diferente, seria uma PA? Não. Para que seja PA, todas as subtrações, elas têm que ser o mesmo resultado, esse valor desse resultado é o que a gente chama de razão. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 0 vai dar quanto? Menos 3. 0 menos 3 vai dar menos 3. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. Certo? Então, esse valor é o que a gente chama de razão. Classificação. Se a razão, ou seja, se R for maior que 0, a PA ela é crescente. Se a razão for igual a 0, a PA vai ser constante. E se a razão for menor que 0, a PA vai ser decrescente. Então, eu tenho
a notação de uma PA, A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Sendo que A1 é o primeiro termo, R é a razão, N é o número de termos. Então, esse N é o número de termos. Quando é que a gente pode contabilizar esse número de termos? Se a PA for finita. A N, último termo, termo geral, é o enésimo termo. Exemplo: 5, 9, 13, 17, 21, 25. Então, A1 vai ser igual a 5, a razão é igual a 4. N, eu tenho quantas ordens aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Qual é o último termo, ou seja, qual é o sexto termo? O 25. Fórmula do termo geral. Uma PA de razão R pode ser escrita assim: PA igual a A1, A2, A3, A4, AN menos 1, AN. Aplicando a definição de progressão aritmética, podemos escrevê-la de outra forma, né? Então, A1 mais R, A1 mais 2R, A1 mais 3Rs e assim sucessivamente. Que é o que a gente soma o valor mais a razão. Portanto, o termo geral será AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R, que é a razão, tá? Então, essa fórmula aqui, ó, ela é muito importante. É importante anotar. Um, 3, 5, 7, PA finita, onde A1 é igual a 1, N é igual a 4 e R, quem é a razão? Então, a razão vai ser 3 menos 1, 5 menos 3, 7 menos 2, que isso tudo vai ser igual a quanto? A 2. Ou seja, a razão dessa PA é igual a 2. Menos 3, menos 7, menos 11, uma PA infinita, onde o primeiro termo é menos 3 e quem é a razão? Então, menos 7 menos 3 vai dar quanto? Menos 4, né? Então, vai dar menos 11 menos 7 vai dar quanto? Menos 4. Interpolação aritmética. Interpolar ou inserir K meios aritméticos entre dois extremos A1 e AN significa formar uma progressão aritmética de N igual a K mais 2. Temos onde o primeiro elemento e o último elemento, eles são extremos. Como o primeiro elemento é sempre dado, basta determinar a razão. Exemplo: inserir 4 meios aritméticos entre 3 e 38. Então, eu só tenho isso aí, ó. Ele quer que eu insira esses valores aqui, ó. Eu tenho que descobrir esses valores aqui. O que eu vou saber? Eu preciso saber que o primeiro elemento é quem? 3. O último elemento é quem? 38. Qual a ordem da quantidade de elementos que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, N igual a 6. Então, eu preciso descobrir quem? Eu preciso descobrir a razão. Então, bora lá. Então, eu vou pegar a fórmula. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E substituir. Então, vai ficar quem é a N? 38. Igual. Quem é a 1? 3. Mais quem é N? 6. Menos 1 da fórmula vezes R que eu quero descobrir. Então, 38 igual a 3 mais 6 menos 1, 5. 5 vezes R, 5R. 38 menos 3, jogando 3 para o lado de cá, igual a 5Rs. 35 é igual a 5Rs. 5Rs é igual a 35. R vai ser igual a 35 dividido por 5 vai dar 7. Respostas: 3, 10, 17, 24, 31, 38.
A mensagem de hoje ela diz o seguinte: um dia o sábio perguntou para seu discípulo: quando pensa em realizar o seu sonho? E o discípulo respondeu: quando tiver oportunidade. O sábio olhou e disse: a oportunidade nunca chega, a oportunidade já está aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus e bons estudos.